E aí, continuando com a evolução do marketing, o marketing ele possui três fases, passando pela, terminando não, né? Mas estamos agora passando pelo marketing 4.0, né? Não deixando para lado, não deixando de lado, né, as outras três evoluções, porque isso que compõe tudo que a gente está vivendo hoje na gestão de marketing. Mas, por exemplo, o marketing ele evoluiu ao longo dos anos, passando por três fases, que é de marketing 1, 2, 3.0, né? E aí Gracioso, em 97, que é um também dos autores de marketing, ele coloca a ideia de que as mudanças no marketing são consequências de três revoluções vividas pela sociedade, né? Então vocês estudaram isso talvez no início do semestre de vocês quanto às revoluções. A primeira é a revolução industrial, né? Então essas revoluções do marketing ela tem a ver com isso. A revolução industrial tecnológica, então é a revolução da indústria partindo para a área da tecnologia, né, que são a época realmente das máquinas, época dos novos negócios, né, e a revolução da informação. Então, cada um influenciando diretamente a forma das empresas fazerem marketing. E aí, quando a gente fala da revolução da informação, estamos vivendo ainda, tá, essa revolução da informação, mas todas essas revoluções elas tiveram um boom, elas tiveram um start. Então a revolução da informação ela vai entrando um pouco no marketing 3.0, que é o de relacionamento, porque se eu tenho relacionamento eu preciso de informação para me relacionar com você, e também no marketing 4.0, tá? E aí então Bonnie Kurtz divide a evolução do marketing em quatro eras: da produção de vendas, do marketing, do relacionamento, sendo que a era da produção ela representa o 1.0, e aí a gente coloca a revolução aí industrial como uma das principais focos, um dos principais focos. O marketing 2.0 ele é representado pela era das vendas, porque foi a era do marketing mais emotivo, mais apelativo. E o marketing 3.0 é a era do relacionamento. Então, eu já tinha meu cliente, eu já conquistei meu cliente, mas e agora? Né? Não bastava eu só vender, eu precisava manter relacionamento com esse cliente. Eu mantendo relacionamento com esse cliente, eu tendo essa visão de relacionamento, eu não só vendia, sei lá, mensalmente para esse cliente, como ele me indicava outros clientes por eu ter esse relacionamento. Né? Então, o marketing viral, ele tinha os stakeholders, ele me indicava mais clientes. Né? Como eu sempre falo, comprovou-se que manter os mesmos clientes é mais difícil que conquistar novos. Então surgiu-se aí a era do relacionamento, que é o marketing 3.0, e o digital, que representa o marketing 4.0, que é o que estamos estudando, que é o que eu sempre falo, que é o boom que está agora aí em 2020. Começou-se, né, já há 2, 3 anos, mas agora mesmo, devido a essa pandemia e a urgência, o senso de urgência dos empresários de não falir, de não fechar as portas, tiveram que obrigatoriamente, às vezes eles tinham até não queriam, mas obrigatoriamente tiveram que entrar para essa era tecnológica, para essa era digital, senão os tubarões iriam comê-los, os tubarões, né, as grandes empresas, e eles de uma certa forma eles não teriam aí capacidade para suportar. Então eles tiveram que, mesmo que não querendo, muitos obrigatoriamente entrar nessa era digital e acabaram vendo oportunidades nesses novos modelos de negócio. E aí, na fase do marketing 1.0, o marketing é centrado no produto, né? O objetivo do marketing era vender os produtos da fábrica a todos que quisessem comprá-los. Né? Então, a comunicação era feita da empresa para o cliente de forma vertical, sem a troca de informações. O objetivo era padronizar e ganhar em escala, reduzindo assim os custos e, consequentemente, os preços. O exemplo que melhor resume essa estratégia é a frase de Henry Ford na Revolução Industrial, né, onde ele fala que o carro pode ser de qualquer cor desde que seja preto. Tá? E aí, Cobra 2005, na página 26, ele diz que nesse período a atenção dos fabricantes era apenas com a qualidade
com a qualidade dos seus produtos. Então, não tinha concorrência nessa época do marketing 1.0, essa evolução, né? Então, como ele falou, o carro ele pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, ou seja, não tem, mas a qualidade era perfeita. Tinha uma qualidade boa, né? Porque não tinha concorrência. Então, era uma qualidade que eles, na verdade, se obrigavam a ter com os consumidores. E aí, Kotler também vai lá vamos para o marketing 2.0, em que o cliente ele é bem informado e a concorrência é maior, o que aumenta a quantidade de produtos que o consumidor tem à sua escolha. Então, no marketing 2.0, a gente fala que foi a era das vendas, começou-se a ter concorrentes para alguns tipos de produtos e serviços. Se eu tenho concorrência, eu tenho vantagem competitiva, então eu preciso melhorar o meu produto, né? Eu preciso fazer um modo apelativo de uma certa forma. Isso faz com que a comunicação se inverta. Então, o que o consumidor então é o consumidor quem estipula como quer o produto e quando e quanto quer pagar por ele. A interação entre empresa e cliente fica maior. Tá? Então aí a gente entra na era das vendas, que é a era da negociação realmente. Tá? Olha, eu tenho um notebook HP, mas lá na empresa lá ele é um valor no Magazine Luiza e nas Casas Bahia ele é outro valor. Eu tenho duas empresas vendendo o mesmo produto com preços diferentes. Aí que entra a barganha da negociação na era do marketing 2.0. O que você pode fazer? É o mesmo produto, é a mesma coisa, tá? E aí, o que você pode fazer? Se é o mesmo produto, se é a mesma coisa, eu preciso ir no mais barato. Então, o que você pode fazer para baixar o valor dele e assim vai. Então, vira um jogo realmente da concorrência. E aí, algumas empresas partem para o lado emocional, trabalhando algumas ferramentas. E aí, o profissional de marketing ele precisa segmentar o mercado e criar produtos cada vez mais especializados. Por isso que no 2.0, as campanhas de marketing elas começam elas visam, né, um lado mais emotivo, tentando atingir o coração e mente dos consumidores, criando neles desejos de compra, mesmo sem existir a necessidade. Tá? Então eu passei para vocês aí algumas propagandas, né, de quando, mesmo sem eu ter o interesse, mesmo sem eu ter, eu faço, eu crio essa necessidade nesse cliente, né? Isso faz com que os profissionais de marketing tenham uma necessidade de conhecer melhor o seu público. Então eu preciso conhecer melhor o meu público para criar uma necessidade dele, mesmo que ele não tenha, para poder fazer ele comprar, tá? Buscam personificar as marcas, tentando criar uma relação mais pessoal entre cliente e empresa, que daí a gente vai indo um pouquinho mais pro entrando na era do relacionamento. As mídias sociais, as redes sociais, como vocês é, dizem, surgem como principais ferramentas utilizadas para atingir esse objetivo. Aí é o começo, tá? É o começo das redes sociais. O cliente não aceita mais a relação vertical, mas ele quer fazer parte do processo, ele quer co-criar. Né? Então eu quero fazer parte desse processo, eu quero criar com você o meu produto. Você criou uma necessidade de mim, mas eu quero fazer parte desse processo. E o Marketing 3.0, essa nova fase, ela não basta apenas a empresa incluir o cliente no processo de produção de venda, ela precisa retornar algo para a sociedade. Kotler diz: a lucratividade tem como contrapeso a responsabilidade social corporativa. E aí, quando a gente fala de IRS, responsabilidade social corporativa, é o que ela volta para o meu funcionário, o que ela volta para a minha empresa, o que ela volta para a comunidade em si, tá? Não somente parte de filantropia, mas realmente a parte de engajar esses clientes internos e externos que minha marca é a melhor opção para eles. Gracioso chama essa terceira fase de revolução da informação. Lembra que nós comentamos que aí dá o início da era, né, do 3.0, mas dá maior importância para a ampliação da possibilidade de captação e interpretação dos dados, aumentando a segmentação de mercado de uma forma jamais vista, porque daí eu tenho informação, não é? Tratando essa nova fase como a era do indivíduo. Né? Então, a era da informação, a era do marketing 3.0, a era do marketing de relacionamento, tudo isso tem uma nova visão aí, tem um novo conceito sobre o fazer marketing e dá um pontapé pro boom aí do marketing 4.0. Então, o marketing 3.0 é uma das
é uma das mais importantes, né? Não que os outros não sejam, porque um foi puxando o outro, mas esse aqui ele foi um divisor de águas para a gente chegar aonde nós estamos hoje, principalmente na era digital. Beleza, pessoal? A nossa primeira parte da revisão é isso hoje. Vou deixar uma atividade para vocês para ver como é que vocês estão quanto à questão disso lá no fórum. E aí amanhã nós continuamos com a nossa revisão master para a semana que vem vocês deitarem na prova. Beleza, pessoal? Então, estarei online no nosso horário de aula. Se precisarem, conte comigo. Um beijo virtual para vocês. Ah, faz os stories, marca a gente. Coloca lá que você está assistindo a nossa aula, tá bom? Até mais.